Olá, turma. Espero que vocês continuem bem, estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre análise de diagnóstico, como definir o processo de planejamento e como fazer um planejamento estratégico de fato, né, a partir desses passos. Como a gente já tinha comentado nas aulas anteriores, a questão da análise diagnóstica ela vai ficar voltada justamente para aquela impressão inicial, para aquela coleta de informações iniciais e logo em seguida a análise desses dados, né? Então, se vocês conseguirem observar, que na tela que eu vou compartilhar com vocês, a gente vai poder definir que a análise diagnóstico geralmente é um dos primeiros passos para a consultoria, né? Mas dentro da nossa própria empresa, da nossa própria gestão, a gente pode com certeza fazer essa análise diagnóstico, até para que ela seja etapa importante dentro do nosso planejamento, certo? E aí, dentro dessa primeira etapa da análise diagnóstica, a gente vai ter essa questão da coleta de informações, aonde eu vou buscar em todos os setores cruciais as informações mais importantes a respeito da organização, né? Porque isso lá na frente vai ajudar na questão da construção das métricas. É importante em primeira instância, quando eu estou pensando em falar, né, de análise diagnóstica, que é aquilo que eu até dei o exemplo para vocês na aula passada, quando a gente vai ao médico, né, a gente precisa dizer os nossos sintomas para que ele prescreva alguma coisa, né, e é a partir do diagnóstico que ele vai conseguir remediar aquela situação. Assim também funciona na área da gestão, né, então a gente precisa saber o que está acontecendo dentro da organização para de repente encontrar pontos de melhoria, né, que a partir do processo estratégico, né, do planejamento estratégico, eles serão contemplados de certa forma, né, esses pontos de melhoria serão contemplados de maneira que eles sejam resolvidos. E aí, nessa questão da análise diagnóstica, a gente tem que estar bem claro ter bem claro em mente a questão de a estratégia, né? Vai ser de longo prazo, curto prazo ou médio prazo, certo? Por quê? Porque nesse momento do levantamento de informações é um momento importante dentro do processo de planejamento, certo? Então, a partir daí, todos os processos irão, de certa forma, se embasar nas informações iniciais que forem coletadas, certo? E aí existem várias ferramentas, né, que o gestor, a pessoa que está à frente do planejamento estratégico, ou delegar, né, ou pode delegar, ou pode buscar meios de aplicar entrevistas, relatórios, né, visita aos setores, né, observação, para levantar essas informações. Aí a gente tem a segunda etapa da análise diagnóstica, que é essa análise dessas informações, né? Eu coleto as informações, mas elas ainda não são, na verdade elas são dados ainda, elas não são informações concretas. Eu preciso analisar, filtrar, para poder gerar uma informação de fato, certo? Logo após eu tenho a questão da identificação dos problemas. Então, assim, após coleta de informação, análise de informação, eu vou identificar os pontos de melhorias, que aí é onde está muito clara aquela questão das oportunidades, né? Então, pontos de melhoria, oportunidades de melhorias, ali é onde eu posso conseguir me destacar, né? Conseguir colocar à prova as minhas habilidades, né? O que eu já aprendi, desenvolvi de experiência também no mercado vai ser muito importante para eu utilizar nesse momento.
Então, falando da análise de dados, inicialmente, né, que vai ocorrer após a análise diagnóstica, logo após isso, a gente já pode, de certa forma, definir essa questão do planejamento, do processo de planejamento, certo? Então, o que é que vai entrar aqui como processo de planejamento, né? Vou compartilhar aqui com vocês também. Como fazer, vai entrar no como fazer o planejamento estratégico para a gente. Em que sentido? Quando eu falo em definir um processo de planejamento, eu posso estar me referindo aqui aos tipos de planejamento, como a gente já viu na aula passada, né? Então, qual é que vai ser a minha estratégia de planejamento inicial, como a gente já tinha disponibilizado. Vamos relembrar aqui, né, em relação aos tipos de planejamento. Então, gente, aqueles planejamentos que estão voltados para o nível, né? Que a gente já tinha falado, estava só tentando localizar aqui na apostila. Então, o nível organizacional, em relação à profundidade e à abordagem. E aí, dentro de cada um vai ter aqueles tipos, vocês podem rever a aula passada para exemplificar, né, a questão do planejamento estratégico, tático, operacional, a renovação estratégica, a atualização estratégica, o replanejamento, né? Então, assim, de acordo com a abordagem, né? Também temos a contemporânea, a clássica, que nós falamos na aula passada. E dentro desses tipos de planejamento, a gente pode escolher, né? Estar, de fato, definindo um processo de planejamento estratégico. Isso vai depender o quê? Da agilidade, né? Vai depender do quão rápido eu quero atingir aquele objetivo, da quantidade de tempo que eu tenho, né? Vai depender da abordagem estratégica mesmo, que eu possa estar me comprometendo a desenvolver. E diante disso, é claro, está ali optando, né, por uma metodologia, por exemplo. E aí, diante da metodologia, a gente pode destacar nessa questão, aqui já vem até falando da questão da consultoria externa, né, que já entra um pouco da parte da análise diagnóstica, que eu até falei para vocês já no início da aula, porque é muito importante que esse levantamento de informações seja feito para ver aonde a organização está localizada, ok? E aí, algumas coisas vão definir, né, a escolha desse planejamento de fato, como o prazo, né, como eu já vim dizendo, a força, né, das pessoas que eu tenho, a minha equipe, né, a força de trabalho que eu tenho disponível, o resultado que eu quero alcançar. E o resultado, quando eu digo resultado, eu digo em relação ao tamanho do resultado, ao volume do resultado, né, ao quanto desafiador esse resultado é, né? Isso vão ser essas três variáveis principais. Então, na hora de construir o planejamento, é necessário que tenha essa metodologia, né? E como que eu vou fazer para desenhar esse planejamento estratégico? Mais uma vez, como eu disse, a questão da análise diagnóstica vai trazer essas informações para dentro do processo, certo? E aí vocês vão ter que ver a questão de qual é a melhor maneira de fazer, como eu já falei, entrevistas ou não, pessoais ou não, online ou não. E aí a metodologia deve ser escolhida como
parte, né, dessa questão de definir melhor esse processo de planejamento estratégico. Logo após, a gente tem a questão do cronograma, que nós vamos destacar também ele separadamente. Por quê? Porque quando a gente fala de cronograma, a gente fala de tempo, né? Distribuir tarefas durante um tempo. E aí eu preciso, claro, ter todas as etapas já definidas, né? Para que eu possa colocar essas etapas de fato ali na execução, né? E a execução, ela vai depender justamente desse cronograma, do quanto que isso vai me custar, né, durante o tempo, né? O quanto de tempo que eu vou ter que dispensar para executar cada ação, certo? E aí a gente entra na questão de conectar pessoas ao planejamento, que é a questão dos grupos de trabalho, mais uma vez voltando para a questão da comunicação dentro desse processo, que a gente também vai falar só na questão da comunicação. Por quê? Porque durante todo o processo de planejamento estratégico, eu preciso estar informando o que está acontecendo para que meus funcionários, né, as pessoas que estão comigo naquele projeto, meus colaboradores, eles consigam ver, ouvir e tatear, né, entender direitinho o que está acontecendo e saber o quão perto ou quão longe está, por exemplo, o resultado, qual é o papel dele de fato diante daquela realidade do planejamento, certo? Também, além dessa questão dos grupos de trabalho, é necessário escolher um bom mediador. Esse mediador que a gente também pode ver de certa forma como o papel do líder desse planejamento estratégico, desse processo. A gente sabe que todas as tarefas, todas as atividades da empresa, é necessário que tenha esse líder, essa pessoa que vai direcionar, que vai cobrar, que vai estar mais atenta aos prazos, que vai estar mais ligada na questão das responsabilidades, né, das demandas. E isso é necessário e nessa parte é necessário que exista um líder. Mas além da figura do líder, ele também está falando aqui na questão do planejamento estratégico de escolher um mediador, alguém que talvez não esteja ligado diretamente aos benefícios do resultado daquele planejamento, né? Alguém que esteja realmente focado no processo de planejamento e não só no resultado. Então aí é onde geralmente se contrata um consultor externo, né? Ou alguém como um gestor terceirizado, por exemplo, né? Que nesse caso vai funcionar com a questão da consultoria mesmo, diretamente para um projeto. Às vezes acontece de vários setores da organização, né? Em vários setores da organização ocorrer essa colaboração. Então, às vezes você pega um gestor de outro departamento para ser esse mediador neutro, né, dentro de um processo de planejamento estratégico em outro departamento. Então, assim, esse consultor vai ser essa pessoa que, de certa forma, vai mediar da maneira mais sóbria possível, vamos dizer assim, não vai estar tão envolvido no processo, ok? Depois, né, ele está falando aqui da questão da capacitação durante todo o processo. Então, assim, a questão de você estar sempre informando, de você estar sempre preparando as pessoas que estão com você naquele processo para percorrer todo esse caminho do planejamento estratégico, que dependendo da amplitude que ele tenha, né, se for o planejamento estratégico geral, se é um planejamento estratégico de setorado, né, de departamento, o que é que vai acontecer? Ele vai ter resultados de uma amplitude bem maior ou de uma amplitude bem menor. E diante desses resultados, o que é que nós temos, né, para prever? Justamente essa questão de pegar as pessoas de surpresa. Então, se você não está constantemente capacitando e principalmente averiguando se as pessoas que estão naquele processo estão realmente sabendo
quais as tarefas que elas vão desenvolver, as funções, né? E se as especialidades delas, se as habilidades delas estão realmente condizendo com o que de fato aquele processo, ou aquela tarefa, ou aquela meta está descrevendo. Porque às vezes acontece de o colaborador não estar bem informado, não estar capacitado ou estar desatualizado, e isso vai prejudicar com certeza o planejamento estratégico, certo? Então, a gente vai falar justamente sobre etapas do planejamento estratégico, né? Na próxima web aula. A gente vai justamente abordar essa questão das etapas, né? De uma maneira mais separadamente, certo? Entendam que aqui a gente está falando de vários processos subdivididos, né? Desde o primeiro vídeo. Então é interessante que vocês, quando misturarem um pouco os conceitos, quando sentirem que alguma coisa está parecida, que vocês voltem à web aula ou que vocês entrem em contato para tirar alguma dúvida. Porque às vezes alguns conceitos eles estão bem correlacionados. É interessante que a gente saiba de qual ponto que a gente está falando, qual ponto do planejamento, porque cada ponto do planejamento estratégico vai ter outras subdivisões, né? Isso vai ser muito comum aqui durante toda a disciplina, tá, gente? Então, assim, espero que as aulas estejam contribuindo com vocês, certo? Para que vocês possam estar tirando proveito dessa questão da disciplina. Como eu já disse, quem já for terminando de estudar esse material, que é o material base, pode me pedir no material complementar. Por enquanto eu não joguei todo o material na plataforma, porque eu preciso que vocês não se sobrecarreguem e sim estudem o básico da disciplina. O básico da disciplina é isso que a gente está discutindo nas aulas, com o apoio desse e-book, né? E quem for terminando de ler, for entregando a primeira atividade, a gente já vai ter a primeira aula ao vivo agora, dia 2, onde a gente vai tirar as dúvidas dessa primeira parte que a gente estudou, né? E aí, conforme as dúvidas forem sendo dirimidas, né? Conforme as dúvidas forem diminuindo em relação a essa primeira parte, eu vou enviando material complementar para vocês, certo? Então, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Espero vocês na próxima aula e fico disponível para tirar qualquer dúvida que vocês possam vir a ter diante dos conceitos que a gente já discutiu até aqui, tá bom, gente? Então, tudo de bom. Até a próxima web aula e a próxima aula ao vivo. Tchau!